Olá, muito boa noite para você que está chegando em nossa transmissão, na nossa live. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estou aqui já fazendo só alguns ajustes para começarmos já a nossa palestra pública. Como é que vocês estão? Vocês estão chegando aí? Tudo bem? A pandemia já continua, né? Mas a gente já tem um pouco mais de abertura. Como é que vocês estão lidando com isso? Estão bem? A gente vai conversando um pouquinho antes de começar aqui. Pronto. Feito. Agora vamos ver. Fiquem à vontade para comentar, para dar boa noite, para deixarem aí os comentários de vocês. Sempre uma alegria imensa ter a participação de todos. Se você não me conhece ainda, meu nome é Bruno Sereno. Eu já tive uma outra participação aqui na Casa Espírita Maria do Sacramento, faz acho que mais ou menos quase um mês, né? A Valquíria havia me convidado uma primeira vez e aqui estou eu novamente para falar, só que desta vez sobre o sono e os sonhos, conforme o convite da Valquíria. E a gente aí vai ter um tempinho bacana para a gente falar sobre esse assunto, né? Que acontece com a gente todos os dias ou todas as noites, né? Se a gente puder dizer assim. Então vamos ver se o pessoal vai chegando aqui. Fique à vontade para qualquer comentário. Se vocês estão me ouvindo bem, o áudio está bom, a imagem está legal, qualquer coisa eu faço algum ajuste. Por favor, fiquem à vontade para comentar. E aí a gente, daqui a pouquinho, já começa a entrar no assunto. Vamos ver aqui, acho que eu vou virar a tela, que eu consigo visualizar os comentários. Eu já comecei aqui, deixa assim mesmo. Ele me mandou aqui uma notificação de que eu não poderia estar direcionando, virando, não tem problema. Eu vou aqui acompanhar pelo computador aqui na outra página, estou vendo aqui boa noite da Bianca, boa noite da Cristina, boa noite Bianca, boa noite Cristina, Solange, boa noite Carlos, sejam todos aí muito bem-vindos, a gente vai conversando. Vou só aqui ajustar, legal. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não ouviu, então, vou me apresentar mais uma vez. Eu sou Bruno Sereno. Eu tenho um podcast que fala sobre espiritismo, que se chama Espiritismo Simples, lá no Instagram. A gente acaba discutindo, debatendo vários temas muito interessantes. Esse podcast ele já está tanto no Spotify quanto no Deezer, em outros aplicativos e plataformas aí de tocadores de áudio, né? Então, se você quiser depois conhecer esse trabalho, fiquem à vontade. Hoje a gente vai falar sobre o sono e os sonhos. Foi um convite feito aí pela Valquíria. A Valquíria me fez esse convite por mais uma vez estar aqui, tendo a honra de conversar com vocês da Casa Espírita Maria do Sacramento. Hoje vai ser muito feliz, estou muito feliz por isso e acho que vai ser um tema bem legal. Boa noite, Liliana Martim, minha professora querida. Aí, olha aí, tanta gente legal. A Fabiana Santos, boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar então com a nossa prece? Vamos começar com a nossa prece inicial. Só não esqueçam, né? Já deixo aqui o convite. O copinho com água, né? Para depois a gente ter água fluidificada em casa, poder beber e receber as melhores energias dos nossos amigos espirituais, né? Vamos então começar com a nossa prece? Vamos lá? Então, vamos agora tentar serenar, acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, agradecer por mais este dia, agradecer por mais este momento de estudo, de aprendizado, em que podemos partilhar com todos aqueles que têm acesso, que conseguem aqui ter acesso à nossa palestra pública. Vamos agradecer pela nossa semana, pedir a proteção
para a sua continuidade e que tenhamos agora um momento de aprendizado que seja muito bom para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, vamos falar sobre o sono e os sonhos. O sono e os sonhos é um dos temas que estão lá no Livro dos Espíritos. A gente já conhece, né? O Livro dos Espíritos, um dos livros do Pentateuco de Kardec. E lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, o capítulo que se chama A Emancipação da Alma, a gente tem esse detalhamento sobre a questão do sono e dos sonhos. Quais são as questões? Questões 400 até a questão 412. Nessas questões a gente consegue ter uma boa explicação, um excelente aprendizado sobre o que ocorre durante esse período em que repousamos, né? O que será que ocorre? Nosso espírito fica quietinho, igual a gente fica? Será que ele se liberta? A gente simplesmente apaga? A nossa mente tem alguma tarefa, alguma função? O que acontece exatamente? A gente vai conseguir compreender a partir dessas questões do Livro dos Espíritos, então, da 400 até a 412. Eu deixei esse tempinho aí para que, se você tem o Livro dos Espíritos, fique à vontade para abrir nas questões. E ao longo da nossa palestra aqui, também podem enviar as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos então começar, né? Questão principal e básica sobre esse tema. O que fazemos quando dormimos e o que são os sonhos? Essa aí é uma questão que já está logo de cara no Livro dos Espíritos e eles acabam nos respondendo, né? A gente fica com essa dúvida. O que acontece? E os Espíritos, eles costumam responder, se você já teve a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, qualquer uma das questões, você consegue perceber que os Espíritos tentam nos mostrar o caminho, sempre de uma forma até que bem-humorada, ou então sarcástica, irônica, brincando com a gente, mas é sempre com o melhor sentido. No caso, eles brincavam com Kardec, né, que fazia as perguntas. E lá nessa primeira questão aqui, ou melhor, na questão 402, os Espíritos acabam respondendo assim: pobres homens que conhecem tão pouco os fenômenos mais simples da vida, acreditam ser bem sábios e as coisas mais simples os embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças, o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficam sem resposta. Aqui é um puxão de orelha que os Espíritos acabam fazendo, né, colocando pra gente. A gente gosta muito, né, da pompa, dos títulos. A gente tem essa vaidade com muitas outras coisas. Sou doutor, eu sou mestre em determinado assunto, sei muito sobre tudo, mas questões tão básicas e tão essenciais que a gente precisaria entender, compreender para vivermos melhor, que seria o próprio sono e os sonhos, a gente não consegue responder, né? Justamente isso que os Espíritos colocam na questão 402. Avançando, a gente consegue encontrar aí, dentro dessas questões, que o sono é o descanso do corpo e a libertação do espírito. Então prestem atenção, o sono é o descanso do corpo e a libertação do espírito. Repousado, o corpo não precisa do espírito, que utiliza do momento para explorar. E eu coloquei como um exemplo o enclausuramento. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Voltando então no começo da frase, o sono é o descanso do corpo e a libertação do espírito. Então, nesse momento em que a gente consegue descansar, há essa separação. A gente tem esse distanciamento. Então, o corpo e o espírito se separam e já não são mais um só. Durante todas as noites, durante todas as oportunidades em que a gente vai repousar. E o que acontece com essa separação? O corpo vai ficar descansando, a gente então consegue recuperar nossas energias para que a gente tenha um novo dia de novas atividades, normal, como sempre temos, mas o nosso espírito, se a gente pensar que ele também agora vai repousar, vai ficar tranquilinho, não, muito pelo contrário. Durante as noites, ou durante o momento que a gente vai dormir, independente qual seja, ele vai ter essa liberdade, e aí que vem um ponto essencial.
ele vai fazer o que ele quiser, ou o que a gente quiser, se a gente compreender nós enquanto espíritos. A gente tem essa liberdade para fazer o que a gente quiser. E aí, durante essa palestra aqui, durante esse momento de debate, de conversa, a gente vai perceber o quanto que isso pode ser muito benéfico e quanto isso pode ser perigoso, né? Então vamos ficar atentos com o que acontece durante esse período do sono. Nosso corpo repousa, mas o espírito não. Nem nesse momento e nem em momento algum. Nosso espírito não vai repousar em nenhuma situação. Ele está sempre em atividade, ele não para. Por isso que eu coloquei o exemplo aqui, de enclausuramento. Quando a gente chega no período do descanso, o espírito percebe que é como se fosse a liberdade para ele. Ele tem a porta aberta. Até numa outra oportunidade que eu falei sobre esse assunto, eu dei um exemplo sobre como se fosse um cachorrinho. Pensa um cachorro, ele está em casa. Na hora que você saiu, na hora que você abre a porta, o cachorro fica todo alegre, ele tem a liberdade, ele pode sair, ele vê a porta aberta, ele quer sair. É mais ou menos nesse sentido. Essa hora que a gente abre essa porta é mais ou menos esse momento do sono. A porta do sono é a porta da liberdade para o espírito. Entenderam? Vamos ver aqui, temos algumas outras mensagens. Estou vendo aí a Carol entrou. Olá, Carol. Walter, boa noite. Walter Araújo, seja bem-vindo. Bruna, tudo bem, Bru? Aline entrou. Olá, Aline. Seja bem-vinda. O Nuno, boa noite, Nuno. A Ariadne entrou também. Menezes Ariadne. Oiê, tudo bem, gente? Vamos seguindo, então. Os sonhos estranhos e bizarros. Vocês já passaram por uma situação dessa? Eu acredito que sim. Acho que quase todo mundo já passou por uma situação dessa, né? A gente está lá, a gente acorda no outro dia e fica pensando, tive um sonho tão estranho com uma pessoa que eu nem sabia quem era, falei com ela como se fosse um conhecido, uma pessoa muito próxima de mim, visitei não sei aonde, aí eu passei ali perto de casa, depois quando eu lembrei eu já estava, sei lá, em outro país, e a gente não consegue ter nenhuma linha de raciocínio lógico sobre o que acontece nesse sonho. A gente se relaciona com pessoas estranhas. É uma coisa, de fato, né? Como a gente coloca, bizarra. Mas o que seriam esses sonhos bizarros? Existe algum tipo de explicação? O que o Espiritismo fala sobre isso? O que a doutrina dos Espíritos vai acabar explicando? Que essa questão dos nossos sonhos bizarros, que a gente não consegue compreender, seriam então vivências de outras encarnações que o nosso espírito tem acesso, né? Não só de outras encarnações já passadas, como até vivências futuras. Então, esse acesso, o espírito ele tem esse acesso tanto para o passado como para o futuro durante o sono. Então, é uma forma interessante da gente pensar. Por isso que, quando ele acessa questões de vidas passadas e com pessoas que às vezes a gente não reconhece, seria às vezes justamente de outras encarnações, de outras vivências. Como a gente, em cada nova encarnação, passamos pelas câmaras do esquecimento, a gente tem um pouco dessa dificuldade, né? É natural que a gente não se lembre de tudo, e é de propósito. Então, essa questão dos sonhos bizarros acontece por conta disso. Situações que nós já vivemos em vidas anteriores e temos acesso, situações que veremos no futuro e temos acesso, tá? Esse é um ponto muito importante. Durante, então, esse sono, a gente sabe que os espíritos o espírito se liberta do corpo, então ele tem essa liberdade. O que acontece? Até no Livro dos Espíritos está isso. Espíritos elevados, né? Espíritos que têm um grau de elevação maior, procuram encontrar os seus mentores ou superiores. Se a gente tem acesso a qualquer lugar, a qualquer momento, né, essa questão de tempo e espaço para o espírito não é o mesmo sentido enquanto estamos encarnados, se a gente pode ter esse acesso, os espíritos mais elevados vão acabar procurando por mentores, por guias espirituais, por aqueles anjos, pessoas que ele acabou tendo um grande aprendizado, ou que ele ainda tem um grande aprendizado nessa vida ou de vidas passadas, né? Especialmente que estejam lá no plano espiritual. Então, olha, isso é bem legal porque eles acabam utilizando desse momento para aprender, para se aprimorarem, para serem ainda espíritos melhores a partir
justamente dessa busca por sempre estar atualizado, por sempre estar buscando conhecimento. Mas espíritos pouco elevados acabam regredindo para outros mundos inferiores à Terra. A gente também sabe que o planeta Terra é apenas uma das moradas, né, que a gente pode ter acesso, que a gente pode ter essa experiência, essa vivência. E a gente, muitas vezes, enquanto espíritos não tão elevados, espíritos que não estão tão preparados assim, a gente acaba, às vezes, regredindo para mundos inferiores à Terra, né? À procura de antigos afetos e vivências ligadas ao prazer e que nos geram perturbação. Então, a gente tem que ficar atento. É aquela questão que eu falei um pouquinho antes. A gente tem que estar atento como vamos conduzir esse período do nosso sono. Por quê? Podemos acessar coisas boas, podemos acessar coisas ruins. Percebem como pode... Tudo vai depender do que a gente quiser escolher? Como sempre. O nosso destino é sempre traçado por nossas escolhas. Então é ficarmos atentos. Vamos ver o que a gente está tendo aí como frequência dos nossos sonhos. Onde é que a gente está acessando? Que busca que a gente está fazendo? A gente está buscando vícios, prazeres de outras encarnações? Ou a gente está procurando elevação, crescimento? A gente está querendo encontrar com amigos espirituais, com parentes, com pessoas que a gente gosta, que vão trazer algum benefício para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. A gente tem que ficar atento com tudo isso. Temos aqui a Cristina Camilotti. Muitas vezes cenas do passado se misturam com cenas atuais nos sonhos. Perfeito, Cristina. Isso aí também a gente vai ver um pouquinho daqui para frente. Isso acaba demonstrando um pouco da nossa elevação espiritual que não está tão avançada, né? A gente não tem um intelecto tão bem preparado ainda e acaba criando uma grande confusão sobre o que acontece durante o nosso sonho. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Olha o Carlos aí. Tudo bem, Carlos? Estou aqui com meu pai, Sebastião, de 88 anos, e minha mãe, N, de 82. Acho que eu não sei se falei a pronúncia certa, Carlos. É possível buscarmos e encontrarmos entes queridos desencarnados durante o sono? Ótima pergunta, Carlos. Sim, exatamente. Lembra que a gente acabei de falar sobre os espíritos elevados? A gente pode, então, procurar essas pessoas que nos fazem bem durante o sono. A gente fica pensando, puxa, meus pais desencarnaram, meus avós desencarnaram, como é que eu consigo ter acesso com eles? É só psicografia? Será que é só psicografia? Não, não é só psicografia. O sono, durante o nosso período do sono, como temos a liberdade para acessarmos espaços, lugares e pessoas, a gente pode se encontrar com os nossos parentes queridos. Quem aqui também já sonhou com algum ente querido, já acabou acordando assim assustado e parecia tão real você ter encontrado, ter abraçado, beijado um ente querido, algum familiar, algum amigo próximo assim que já havia desencarnado. Esses momentos do nosso sono são formas em que eles procuram encontrar com a gente, eles conseguem ter esse acesso mais fácil. Então, são nessas situações que eles procuram oportunidades de se comunicarem com a gente. Excelente pergunta, Carlos, muito boa. Fazer uma prece e pedir para que sejamos úteis durante o sono pode ajudar? Fazer uma prece, pedir para que sejamos úteis durante o sono pode ajudar. Com certeza, Cristina. Também mais um dos pontos que eu vou colocar aqui. Essa questão da oração, especialmente antes do nosso descanso, do nosso sono, vai nos ajudar muito. É uma das formas possíveis da gente driblar esses problemas, né? Que a gente drible um pouco esses mundos inferiores, nossos vícios, questões desse sentido. Então, a prece é importantíssima. Vamos seguindo aqui, aí a gente vai adicionando o pessoal para colocar as perguntas. Falamos então dos espíritos elevados, o que fazem, os espíritos pouco elevados, o que costumam fazer. E aí tem uma frase interessantíssima. Destes fatos, todos devem aprender a não temer a morte, visto que morre-se todos os dias. A gente já não estudou que a morte seria esse período em que há a separação do espírito do corpo? Se todas as noites isso ocorre, a gente pode considerar que morremos todas as noites. A única diferença da morte efetiva, como a gente conhece, né, a morte da maneira como a gente compreende de uma forma geral, é que a gente depois, na noite seguinte, a gente não vai, na manhã seguinte, o espírito não vai retornar para o nosso corpo. Mas a gente sai, o espírito se liberta todas as noites.
né? Então podemos compreender que morremos todos os dias um pouquinho. Não está nada errado pensar assim. Outra frase muito boa. Numa palavra, o sono influi mais sobre a vida do que se possa parecer. É perfeito isso. Que a gente acaba muitas vezes menosprezando o nosso sono, né? É só deitar ali e já era. A gente precisa de pouco tempo de sono, de descanso, coisa de 3, 4 horinhas ali, para mim já tá bom. Não. Como aqui está escrito, numa palavra, o sono influi mais sobre a vida do que se possa parecer. A gente tem uma oportunidade aí de 8 horas de aprendizado, de liberdade do nosso espírito, sem ele estar condicionado ao nosso corpo. Olha que beleza. Olha que obra incrível que a providência divina consegue nos colocar, né? Essa porta aí aberta que a gente tem todos os dias para termos encontros com entes queridos, com mais aprendizado. Então, importantíssimo, e o quanto isso acaba influenciando a nossa vida positivamente, se a gente tomar atitudes corretas, né? Temos aqui mais algumas pessoas acabaram entrando. A Vanusa, tudo bem, Vanusa? Valquíria, boa noite, Valquíria. Natan, beijão, Natan. Cíntia, um grande beijo, tudo bem? Will Lima, e muitas vezes é durante o sono que recebemos preciosos conselhos daqueles que amamos. Nem sempre lembraremos do sonho por completo, mas se o conselho nos for útil, lembraremos dessa parte em especial. Comentário perfeito, Will. É verdade. Durante o nosso sono que a gente recebe conselhos preciosos dessas pessoas que a gente ama e que também nos amam. Então, vamos ficar atentos ao nosso sonho. Isso é excelente. E, claro, também não vamos lembrar do sonho por completo, mas se o conselho for útil, lembraremos dessa parte em especial. Além disso, Will, vou falar um pouquinho mais adiante sobre a questão, sabe quando a gente tem aquelas ideias brilhantes e a gente não sabe de onde que aconteceu? De onde que surgiu essa ideia magnífica? Mas depois a gente acorda e não consegue mais lembrar daquele momento. A gente vai ver que essa questão da nossa ideia, essa ideia brilhante que a gente acaba sendo instruído pelos espíritos, a gente vai voltar a receber, tá? Seguindo, aí aqui o que eu falei um pouquinho antes, orar antes do sono. Pessoas, queridos irmãos, amigos, importantíssima essa tarefa. Essa aqui é uma das questões essenciais que a gente faça. A gente muitas vezes deixa de lado, né, a oração antes de dormir. Por quê? Às vezes a gente teve um dia de trabalho cansativo, levou as crianças na escola, buscou, voltou, foi no mercado, agora ainda mais com o coronavírus, tira a máscara, coloca a máscara, entra, toma banho, higieniza. E naquela correria do nosso dia a dia, a gente deixa detalhes, né, que não são detalhes, são partes essenciais, de lado. Então, na hora que a gente vai para repousar, a gente já está lá cansado, a gente já está querendo o mais breve possível tirar qualquer problema da cabeça, então a gente vai lá e deita, e aí na hora que a gente deita, vai lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. No meio da oração, a gente já dormiu. Então, quando a gente estiver se preparando para descansar, procure evitar ao máximo esse sono repentino antes da gente concluir a nossa oração. Vamos tentar, às vezes, sentar na nossa cama e só depois que concluir a gente poder deitar, porque acontece o tempo todo. Ou deixa a luz ligada. Quer deitar para fazer a oração? Deixa a luz ligada. E mantenha os olhos abertos, para que você não durma durante o sono, durante a oração. E por que eu reforço a questão da oração? A oração, a gente compreende como a prece, a oração, são questões que acabam elevando a nossa carga espiritual, né? A nossa energia espiritual. Se a gente direciona a nossa oração, a nossa prece para pontos elevados, a gente vai ter acesso a pontos elevados também de pensamento. Sendo assim, é uma forma possível, fácil, prática, da gente direcionar o nosso pensamento, nossas vibrações durante o nosso sono. Então, pessoas que têm com frequência pesadelos, sonhos com situações muito ruins, que deixam ela aflita, essa é uma receitinha básica, muito barata, simples, da gente direcionar o pensamento. Às vezes basta uma questão de uma prece bem feita, de coração, pedindo proteção, pedindo direcionamento, pedindo luz para o nosso espírito, que ele já consegue às vezes direcionar para onde ir, para não procurar às vezes
espaços ou planetas, mundos inferiores, e sim direcionar sempre para o caminho da luz. Oração antes do sono, sempre importantíssima. Não esqueçam disso. Questão 402. Ainda lá, essa questão é bem grandinha. O sono é a porta, é uma resposta aqui. O sono é a porta que Deus lhes abriu para contatar seus amigos do além. É como a folga depois do dia de trabalho. É aquela questão lá que o Carlos acabou colocando recentemente, né? Se a gente consegue ter esse acesso para os nossos amigos espirituais. Exatamente, é exatamente isso que o Carlos falou. Então, o Livro dos Espíritos nos colocam que é essa porta que Deus nos abriu para contatar os nossos amigos do além. Todas as noites a gente tem essa porta aberta, a gente tem esse acesso. Então, é mais um dos presentes da providência divina que acaba nos colocando todos os dias, todas as noites. É como uma folga depois do dia de trabalho? Porque depois de toda a tarefa que a gente já executou, a gente consegue rever os nossos amigos. Então seria a folga do dia de trabalho, como está aqui no Livro dos Espíritos. E já falamos sobre, então, os parentes desencarnados, se às vezes a gente já sonhou. E aí outra questão, que às vezes a gente acaba colocando. Olha, Bruno, eu tenho sonhos com frequência. Todas as noites eu tenho sonhos. Ou um outro caso. Olha, Bruno, eu não tenho sonhos com frequência, muito raro eu vou me lembrar de alguma coisa. Eu não sonho todas as noites. Essa seria a frase. Eu não tenho sonho todas as noites. Com o Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que essa frase estaria errada. Porque, sim, temos vivências, experiências durante o sono, todos os dias, todas as noites que nos repousamos, que repousamos o corpo. Agora, o detalhe que a gente fala que eu não tenho sonho todas as noites é porque a gente não se lembra. Apenas isso. Mas a gente tem experiências todas as noites. E aí vem a frase: não sonhamos sempre porque não nos lembramos do que vimos ou de tudo que vimos. A alma que ainda não desenvolveu todas as suas faculdades. Aí aqui é aquele exemplo. Por exemplo, vamos pensar aqui numa situação. Eu sonho que eu estou no jardim de casa e eu estava lá com a minha família. Daqui a pouco, no meio do sono, eu estou numa viagem, estou no avião e do avião eu volto para casa da minha tia. Na hora que a gente vai juntar tudo isso, colocar numa linha cronológica, numa linha de raciocínio possível, fica muito sem sentido. E aí é aquilo que o Livro dos Espíritos nos coloca. A nossa mente, nosso intelecto ainda não se desenvolveu plenamente para que a gente consiga, para que a gente possa lembrar durante todo o nosso sono, durante todo o nosso sonho. A gente vai lembrar de um trecho aqui no começo, às vezes um trecho lá no meio, um trecho lá para o finalzinho, e na hora que a gente tenta juntar tudo, colocar numa linha, não vai ter sentido. Então é por conta disso. A gente não tem esse intelecto ainda muito bem desenvolvido. A Cíntia entrou aqui. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Paulo. Cristina Camilotti. Precisamos adquirir o hábito de fazer uma oração todas as noites e todas as manhãs. Excelente também esse comentário, Cristina. Não só de noite, né? Oração o tempo todo. Até de manhã. Isso também acaba direcionando, muitas vezes, e nos protegendo de certos problemas, de certas situações, porque às vezes a gente não está conectado com o plano espiritual, né? Então, se a gente criar mais esse hábito da oração, da prece de noite e logo ao levantar, isso vai nos ajudar bastante. Boa noite, Carlinha, tudo bem? A Solange, tudo bom? Solange, os meus pais já vieram conversar comigo nos sonhos. Olha que legal. A Solange comenta aí um caso que é muito comum e eu acho que deve ter sido incrível, Solange. Imagino que tenha sido uma experiência assim única para você. Assim como na minha família já aconteceu casos nesse sentido, da visita de parentes, de pessoas muito queridas, próximas e que têm esse acesso por conta do sono, né? Isso é ótimo, isso é excelente. Próximo ponto. Aqui, maus espíritos se aproveitam dos nossos sonhos para nos atormentar. Então, aqui é uma questão que o Livro dos Espíritos nos traz que, quando a gente deixa esse acesso, quando a gente vai descansar toda noite, a gente deixa esse acesso para qualquer canto, lugar e pessoa. Se a gente tem esse acesso livre,
espíritos de cargas baixas ou que querem, que a gente já pode ter tido problemas em outras encarnações, podem vir sim nos atormentar. Então são esses sonhos que a gente acorda também aflito, né? Muitas vezes por conta de alguém, de uma pessoa, de uma situação ali que a gente fica atordoado. E, novamente, qual que seria o caminho para evitar isso? É a importância da oração. É buscar essa oração, essa vibração, essa prece pouco antes de fato dormir, para que a gente possa evitar um pouquinho disso, né? Então esses espíritos também vão atrás da gente. Não é só anjinho da guarda, só coisa bonita, só santos, santinhos que a gente vai encontrar, não. Tá? Os espíritos negativos também vão atrás da gente. Outro ponto que o livro dos Espíritos nos coloca é a questão da emancipação da alma, né? Ela se dá não somente quando a gente vai dormir de fato. Então, aquele momento que a gente descansa por horas. Um simples cochilo já basta para que o espírito se liberte e possa tomar as ações que ele queira fazer. Então, se a gente ficar pensando, o sonho ele só vai ocorrer por longas horas, não. O sonho ele pode acontecer durante um simples cochilo de 10 minutos e da mesma forma isso acaba explicando porque que o espírito também se liberta em questão de segundos. Ele precisa só de um tempo para que a gente descanse de fato, que a gente entre naquela carga de sono e aí ele pode sair. Vamos ver. Aqui, Solange foi maravilhoso, olha lá. Sensacional, né, Solange? Olha que ótimo que deve ter sido. Noite, filho. Boa noite, Carlinha. Andréia, boa noite, querida. Marleide, boa noite. Tudo bem, Marleide? Seja bem-vinda. O Nuno Santos acabou colocando aqui. Eu, às vezes, adormeço e, às vezes, recobro a minha consciência do outro lado da vida. Nessas emancipações, eu lembro de algumas coisas, tais como falar com os meus avós que desencarnaram, a ser revitalizado por um irmão de luz e, em outras ocasiões, a ser agredido por seres encarnados e desencarnados. Exatamente, Nuno. Você fez aí detalhou exatamente as situações que podem acontecer com a gente, né? E aí vem novamente o conselho da prece para que a gente evite cada vez mais esses espíritos que vão nos atormentar e tenhamos mais vezes esses encontros positivos. A oração deve ser, a Cristina agora, a oração deve ser uma conversa sincera com o nosso melhor amigo, Deus. Não precisam palavras bonitas, palavras difíceis, precisa sair do nosso coração. É isso aí, Cristina. A oração não tem que ser essa questão toda rebuscada, né? A gente procura muito disso. Vamos fugir ao máximo disso, porque a gente não tem que se prender à forma, né? E sim à essência da oração. Se a gente pensar em palavras bonitas, então a pessoa que não teve um estudo para aprender palavras difíceis, bonitas, ela nunca vai ter a essência da oração? Não tem nada a ver isso. E quando a gente se prende à forma, a gente perde a essência, né? Andréia, e quando temos o sono que não é contínuo? É isso daí, acho que seria a questão do sonho, né, Andréia, que você estaria perguntando. Acho que eu falei um pouquinho antes. A gente tem fragmentos do nosso sonho. A gente vai lembrar somente de fragmentos por conta do nosso intelecto que não está totalmente desenvolvido. Quando a gente tenta agrupar numa linha, não faz sentido por conta disso. Vamos lá, Valéria entrou. Boa noite, Valéria, e vamos seguindo. Falei agora da questão de que basta um cochilo para que o nosso espírito já consiga se emancipar. E um outro ponto que acaba nos colocando aqui é aquele que eu já falei, sobre as ideias, né? Às vezes a gente tem muito disso, eu particularmente tenho com frequência, ideias que a gente acaba recebendo no sono, né? Instruções. Então as brilhantes ideias do sono são, muitas vezes, instruções dos espíritos. Infelizmente, por vezes, esquecemos, mas os espíritos nos dizem. Se o corpo esquece, o espírito lembra no momento necessário em forma de inspiração. Num resumo do que seria essa frase, aquilo que é nosso vai voltar para nós. Aquilo que nos pertence sempre vai chegar até um de nós. Então, essas ideias brilhantes que a gente tem durante o nosso sono, que a gente fica pensando, eu esqueci, nunca mais vou conseguir lembrar dessa ideia brilhante que eu tive. Não é verdade.
Aquilo ali é uma questão que a gente foi instruído, a gente recebeu esse direcionamento, mas se o nosso intelecto ainda não conseguiu captar durante essa noite, vamos acalmar o coração, ficar tranquilos, porque essa ideia ela vai retornar para a gente depois, numa situação mais oportuna, em forma de inspiração. Os nossos mentores, os nossos espíritos amigos, né, eles estão o tempo todo, né, entrando em comunicação com a gente, eles tentam nos instruir com frequência sobre aquilo que a gente deve fazer, aquilo que seria mais adequado. Então, essas inspirações elas vão acabar voltando para a gente de alguma forma. Basta que a gente também procure se conectar com eles, estarmos atentos, não ficarmos com pensamentos negativos, com pensamentos ruins, com questões que não nos elevam, não fazem crescer o nosso aprendizado. Vamos manter essa carga vibratória alta para que essa comunicação flua bastante. Vamos lá. Vamos ver as outras questões aqui. Valéria comentou... Quase nunca lembro dos meus sonhos, a Andréia acabou colocando aqui. Quase nunca lembro dos meus sonhos. Isso tem um motivo? Andréia, então, foi o que eu comentei. Nós ainda não temos esse intelecto plenamente desenvolvido. Não é uma questão só sua, isso aí acontece com muita gente. Eu, por exemplo, não me recordo tantas vezes assim. Eu não acordo todos os dias assim e falo, nossa, essa noite eu sonhei com isso. Na noite seguinte eu sonhei com aquilo. Na outra noite... Não, eu não tenho muito disso não. Para ser bem sincero, são quase raros os meus sonhos. Não tenho com frequência. Valéria, eu acordo várias vezes à noite. Valéria, isso às vezes acontece muito com muitas pessoas, né? Às vezes a gente pode ser uma questão aí que não necessariamente seja espiritual, né? Pode ser uma questão fisiológica, mas da questão espiritual é bom que às vezes a gente procure fazer práticas que nos relaxem, que a nossa mente não fique tão em alerta, né? Às vezes a gente vai dormir com ansiedades, com situações que ficam atormentando a nossa cabeça, e quando a gente tem um problema, dificilmente a gente consegue ter uma noite tranquila de sono. É bom às vezes a gente procurar um direcionamento para isso, né? Carlos, podemos utilizar o momento do sono para nos reconciliarmos com desafetos encarnados e desencarnados? Com certeza, Carlos. É um ótimo momento também. A questão que eu fico mais assim em dúvida para poder te explicar nesse momento do nosso sono, o nosso espírito tem a liberdade, mas a gente não tem aquela total consciência, né? A gente não vai direcionar uma consciência plena. Então, sempre o ideal, quando a gente vai buscar nos reconciliar com algum desafeto, se ele estiver encarnado, é sempre melhor que a gente faça essa busca pessoalmente, que a gente demonstre de alguma forma que estamos buscando essa reconciliação, né? Também pensar na reconciliação e falar, olha, eu te perdoo na minha cabeça, não ajuda muito, não. A gente tem que demonstrar essa mensagem de que a gente, de fato, perdoa uma pessoa, tem que chegar até ela. Não vamos ficar também nos enganando. Isso aí, às vezes a gente cria coisas na nossa cabeça, só a gente sabe, e a proposta final e mais importante é que a pessoa saiba, né? Para os desencarnados, aí talvez seja uma boa opção, pelo menos a princípio, que a gente procure se conectar com eles através desse sono. Valéria, eu aprendi no Joana que você antes de dormir tem que pedir aonde quer ir. Para a escola, por exemplo. Valéria, é um ótimo exemplo, né? Aquela questão da gente direcionar o nosso pensamento para os lugares positivos, né? Se a gente direcionar o plano espiritual o tempo todo para colônias espirituais, para a plenitude, é ótimo, exatamente isso. Paulo, muitas vezes durante o sono podemos ser requisitados para sair do corpo para ajudar em algum plano, feliz daquele que é escolhido para se colocar à disposição. Ótimo comentário, Paulo. Isso é uma grande verdade. A gente pode trabalhar, o nosso espírito pode trabalhar durante o nosso sono. Então, novamente, da gente quebrar essa ideia de descanso. Não é descanso. Nosso repouso é do corpo, não do espírito. A gente pode aprender muito e pode trabalhar, sim, em tarefas, em ajudar, em missões que pode ser muito benéfica para a gente. Marcelo, quando sonho com algo, logo que acordo, já anoto para não perder mais detalhes ainda do que já se perde. Excelente dica, Marcelo. Eu vou precisar fazer isso aí, porque
E acontece muito disso. A gente tem a ideia e a gente lembra um trechinho, aí daqui a pouco a gente vai contar para a pessoa, a gente já perde até o detalhe. Aí a Valquíria comentou, Bruno, Marcelo fez um comentário mais para cima, morremos o dia inteiro, de sono, de rir, de dor de cabeça, e mesmo assim tememos a morte. É verdade. A gente ainda tem esse comentário, né? Nossa, vou morrer, tô morrendo de sono, tô morrendo de fome, em tantas situações que a gente fala, mas na hora que chega a morte mesmo a gente tem medo, né? A gente morre todos os dias, não vamos ter medo. Marcelo, a captação das informações talvez não seja feita pelo cérebro físico. É verdade, Marcelo, não vou saber te responder exatamente como é que a gente acaba fazendo essa captura, né? Como é que é feita essa transmissão, mas existe uma corda, né? Claro, vou dizer uma corda espiritual que acaba nos unindo, né? O nosso espírito não vai se libertar totalmente, né? Ele vai ficar sempre preso ao nosso corpo de alguma forma, senão se ele se soltar, se ele se desprender do nosso corpo, se não tiver mais conexão dos nossos fluidos, aí a gente acaba desencarnando de vez, né? Aí essa é a grande diferença do sono, do sono da morte do sono, que seria essa liberdade, mas que ainda fica presa, e da morte de fato, né? Que aí não tem qualquer tipo de ligação do espírito com o corpo mais, ela acaba se desfazendo. E aí justamente eu estava explicando sobre essa questão desse laço, né? Essa corda que ainda une o nosso corpo ao espírito. E aí é o último comentário aqui, a gente praticamente encerra. Até já estou em cima do tempo. As ações do espírito durante a noite podem fatigar o nosso corpo. Isso explica aquelas noites mal dormidas em que parecem nem termos descansado. Sabe quando a gente teve, às vezes, um dia cansativo? E aí a gente vai dormir e fala, nossa, hoje eu vou descansar. E aí no dia seguinte a gente acorda e parece que está ainda mais cansado. O mesmo pode acontecer também se a gente teve um dia bem tranquilo. Mas a gente vai dormir e no dia seguinte a gente acorda ainda mais cansado. O que isso pode acontecer? O que isso significaria? Falei lá, né? Aqui ó, na frase. As ações do espírito durante a noite podem fatigar o nosso corpo. Então, o que seria? Vamos imaginar que esse é o nosso corpo, que está aqui, ó, dormindo tranquilinho. E esse é o nosso espírito. O nosso espírito, imaginem aqui que tem uma linha imaginária que liga o espírito ao nosso corpo. O nosso espírito ele vai fazer as atividades durante a noite, certo? Vai para cá, vai para lá, se movimenta, acessa uma colônia, acessa uma atividade, busca uma pessoa, uma situação. Então, em cada movimento desse, a gente ainda vai continuar unido. Então é como se fosse um balão preso a um poste. É dessa forma que o Livro dos Espíritos nos coloca. Imagine esse balão preso ao poste. Ele movimenta para cá, o poste também movimenta levemente. Então, essa vibração que acontece, ela vai ser sentida em nosso corpo físico. É isso que explica as noites que a gente acorda ainda mais cansado. É dessa maneira que o Livro dos Espíritos acaba nos tratando, tá? Essas atividades que o nosso espírito faz vão refletir em nosso corpo físico. Queridos amigos, praticamente encerramos aqui a pauta. Vi aí que a Ana Maria Veja, tudo bem, tia Ana? Entrou aí para a live, seja bem-vinda. Já estamos praticamente encerrando. Se vocês tiverem mais algum comentário, alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. A gente já vai direcionando aí para as nossas preces finais e vibrações. Maria Helena entrou, tudo bem, Maria Helena? Seja bem-vinda. Vamos aí direcionando as nossas preces finais, pensando, acalmando o nosso coração, para que a gente possa encerrar. Eu gostaria, antes de finalizar, agradecer mais uma vez a Casa Espírita Maria do Sacramento, a Valquíria, que fez aí esse convite. E é sempre uma honra estar aqui com vocês para a gente fazer esses debates, essas conversas muito interessantes sobre a doutrina dos Espíritos que tanto nos ensina. Tá aí com a sua água fluidificada? Pegou ela logo no comecinho? Deixa ela aí do lado. Os espíritos amigos já se aproximaram, não tenha dúvida. Vieram aprender e estudar com a gente, nos trazer ensinamentos. E agora é a hora que a gente vai, então, direcionar para o nosso fim. Cristina, adorei seus comentários. Gratidão a você. Gratidão, Cristina. Eu que agradeço aí por você que fez comentários excelentes, perfeitos. Parece que a gente estava alinhado, né, Cristina? Vamos lá.
Vamos então direcionar agora os nossos pensamentos para encerrarmos mais uma palestra pública. Vamos então vibrar e levar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, aos espíritos amigos. Vamos acalmar o nosso coração. Vamos agora filtrar o nosso pensamento para pontos elevados, para questões positivas. Vamos procurar acessar o que temos de melhor dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, para que possamos indicar as vibrações dessa noite. Vamos vibrar, meus queridos irmãos, por cada um daqueles que estão aflitos nas camas, nos leitos, lutando contra esse vírus. Vibremos por aqueles que estão trabalhando na linha de frente, ou que estão tendo que ficar expostos, assim como muitos de nós aqui, que estão expostos ao público, que a gente possa, de alguma forma, estarmos livres disso, que não sejamos afetados, mas se for da compreensão divina que sejamos afetados, que a gente busque melhorar, que a gente busque crescer. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que a gente busque a união, que a gente busque a harmonia em nosso país e a gente consiga compreender e viver de uma forma mais coletiva. Vibremos pelo planeta Terra, que é nossa morada, nossa casa. Que a gente procure, nesse momento, aprender mais com tudo que está sendo, tudo que vem acontecendo, que a gente consiga viver em coletividade, a gente aprenda que no final de tudo somos uma única família chamada família espiritual. Cada um em um endereço, mas somos todos da mesma família. Que assim seja. A partir de agora, então, vamos para a nossa prece final. Mestre Jesus, vamos agradecer por mais este dia, vamos agradecer pelo aprendizado, em que pudemos conversar sobre o sono e os sonhos, que a gente busque orações e boas preces sempre antes de dormir, ou também ao nosso levantar, como disse a nossa irmã, que a gente procure essa luz e direcione o nosso espírito para que ele sempre esteja em pontos, lugares e pensamentos bons para o nosso aprendizado, para nossas tarefas e missões. Que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigado a todos vocês. Agradeço de coração a participação de todos. E foi muito bacana a gente poder compartilhar um pouquinho aí sobre esse aprendizado que a gente tem lá no Livro dos Espíritos. Volto a reforçar que quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, Livro dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma, das questões 400 até a 412. Lá a gente consegue estudar de uma forma melhor. Bruno, não tenho o Livro dos Espíritos. Bruno, não tenho dinheiro. Bruno, não sei como eu vou acessar. Temos na internet, Kardecpedia. Só você procurar pelo Google, kardecpedia.com.br. É um site gratuito. A gente tem acesso aí às mais diversas obras de Allan Kardec. Tem todas as questões do Livro dos Espíritos, é muito bem organizado, é gratuito, é excelente, uma forma da gente poder aprender. E se você tem aqui essa internet, se você está usando esse celular, você consegue acessar a internet e buscar esse aprendizado. Não temos mais desculpa para falar que não temos acesso à informação, tá bom? Então vamos procurar estudar, estarmos atentos. Últimos comentários aí, o Marcelo fala dos seus podcasts também, Bruno, eu acompanho pelo Spotify. Legal, Marcelo, obrigado. O Marcelo lembrou aí sobre o meu podcast, eu falo sobre o espiritismo, ele está falando sobre o Espiritismo Simples. É um podcast que eu tenho tanto no Spotify quanto no Deezer, em outros aplicativos aí, tocadores de música. Se você gosta de estudar a doutrina, eu procuro fazer essas... são palestras, não seriam palestras públicas praticamente, são áudios em que se você não conhece muito sobre podcast, são áudios em que eu falo sobre questões ligadas aí à doutrina dos espíritos. A gente já falou sobre, hoje inclusive saiu um episódio, a gente já falou sobre colônias espirituais, culpa, perdão, já falamos justamente sobre o sono e os sonhos e muito mais. Se vocês quiserem acompanhar,
é só seguir lá no Instagram também, @Espiritismo Simples, e lá a gente consegue ter esse canal de comunicação muito bacana. Gente, obrigado a todos. Valéria aí, mãozinhas em prece. Obrigado, Valéria. Isso, o Marcelo falou, tem um episódio sobre o tema, exatamente. Marli entrou, boa noite, Marli. Já estamos encerrando, mas obrigado. Obrigado, Carlos, pelas palavras. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Que assim seja. Tá aí as orações, as vibrações finais, as preces finais de todos. Gente, muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo. Que Deus abençoe vocês. Que tenhamos aí uma semana abençoada, tá bom? Não esqueçam da água fluidificada. Agora é hora de beber. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.